Estando no horário regimental, eu declaro aberta essa sessão desta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Inicio cumprimentando as conselheiras Nislene, conselheira Virgínia, conselheiro André, conselheiro M. César, também conselheiro aí que está na sala de espera, representante do sujeito passivo, doutor André Menon e doutor Simão Rima, representante fazendário, doutor Ruida e doutor Ivonaldo. Eu vou dar início, conforme previsão do regimento interno, pelo processo que adentrou a sala o advogado do primeiro advogado, doutor André Menon, que é representante da São Martinho. Então, eu vou anunciar o PAT número 40 11 60 32 67 146, contendo recurso voluntário 2110 2024, em que é recorrente São Martinho S.A., sendo relatora a conselheira Nislene Alves Borges, representante do sujeito passivo, doutor André Luiz Menon, e representante fazendário, doutor Ruida de Oliveira Santos. Quando estiver em condições, eu peço a relatora que profira seu relatório, por gentileza. Dia, senhor coordenador, obrigada pela palavra. Vou fazer apenas uma observação, senhor coordenador, não estamos transmitindo via YouTube a, a sessão. Vou aguardar um pouco para fazer a tentativa, né? Está sem áudio, senhor coordenador. Pois é, eu tô fazendo a transmissão aqui. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Se não estiver dando certo, depois ele é convertido pelo nosso servidor. Só um minutinho que ele está fazendo uma preparação aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Nilson, ele fica carregando a barra para Aham. completar a transmissão, né? E dá erro. Aconteceu isso algumas vezes comigo na coordenação. Aí você pode fazer a gravação e depois passar para eles carregarem lá Eu acho que eu vou na fazer página do isso. YouTube, tá? Pode ser que às vezes a memória do meu computador esteja cheia. Não está dando, não. Então, pode continuar, doutora Nislene. Eu vou depois enviar para o pessoal lá da administração. Obrigada. Estendo os cumprimentos aos demais conselheiros, à conselheira Virgínia, nossa secretária Chawane, ao doutor André Menon, doutor Ruider, representante da Fazenda, aos demais que aguardam, e aos demais que nos assistem, né, via YouTube. Senhor coordenador, eu vou me abster de fazer o relatório completo, que eu pretendo fazer uma proposta de diligência. Eu vou fazer a parte da leitura, acho que a proposta ficou um tanto, a minuta, né, ficou um tanto quanto extensa, e eu vou revezando entre a leitura da minuta e justificativas e explicações em relação à minha proposta, à necessidade de encaminhamento para que seja realizado novo trabalho revisional pela fiscalização. Então, o presente processo, a acusação é de que houve omissão do imposto do ICMS no período de 1 de 2011 a 11 de 2013, em razão da escrituração indevida de créditos oriundos do registro de controle do crédito do ICMS do ativo permanente, que é o livro SIAP.
relativos a bens destinados à construção civil e atividades alheias ao estabelecimento, bem como pela elaboração incorreta do coeficiente de creditamento. Considerando assim que a recorrente vem desde a impugnação em primeira instância de julgamento, argumentando que a fiscalização não teria considerado os créditos relativos a inúmeros bens do ativo imobilizado adquiridos e registrados no livro de entrada sem crédito, mas não registrados no SIAP, e que posteriormente registrados créditos, registro de apuração, nos modos do que dispõe a legislação. Nós temos, na verdade, aqui, são duas as situações principais, né, de resignação do sujeito passivo. O que houve nesses processos, nestes autos? Foram encaminhados algumas vezes, acho que umas três em primeira instância, três diligências que foram realizadas, se não me engano, duas ou três diligências realizadas nesse processo. E o sujeito passivo, a defesa, continua alegando essa situação, em especial a situação dos bens adquiridos e registrados no livro de entrada, né, e não registrados no SIAP, e veio, aproveitando desses créditos no livro de apuração, independente de constarem no SIAP, né, desses créditos relativos a estes bens, sob a acusação de que seriam a maioria dos bens destinada à construção civil e atividade alheia do estabelecimento. Então, são duas as situações de resignação do sujeito passivo, as duas principais. É essa situação que não foi considerada pelo auditor e nem pela revisora posteriormente, né? E a outra situação é que vem alegando que, na verdade, eles são sim utilizados, a maioria dos bens, eles são sim utilizados na atividade fim do estabelecimento, né? Então, com essa alegação e com a situação de esta ser a última instância possível de se encaminhar para novo trabalho revisional, nós encaminhamos inicialmente ao sujeito passivo para que ele apresentasse de maneira cabal, né, a relação do que ele vem alegando que realmente ele teria como demonstrar que esses bens, que muitos destes bens, eles foram utilizados na atividade fim do estabelecimento, tá? E também que nestes casos do registro dos bens que foram registrados no registro de entrada, né, sem crédito, mas não foram registrados no SIAP, que, apesar do julgador de primeira instância ter entendido que ele, de fato, teria esse direito, porque já estava registrado, apenas não estava no SIAP, e a auditora revisora entendeu que não se poderia, né? Mas o julgador de primeira instância, ele excluiu essas notas fiscais apresentadas em primeira instância, dessa forma realizado, né, o registro, apesar de não constar no registro SIAP, né, o julgador de primeira instância, ele entendeu que o sujeito passivo teria direito a esse creditamento. Então, ele, em relação à revisão realizada em primeira instância pelo fisco, ele ainda excluiu 11 notas que constavam essa situação, né? 11 notas fiscais de bens adquiridos, registrados no livro de entrada sem crédito e posteriormente feito esse creditamento por meio da apuração do ICMS, mas não registrados no SIAP. E ele vem alegando o seguinte: foram só apenas 11 notas que fizeram um valor total de 45.947 dessa redução, dessa dedução
em relação à primeira instância. Ocorre que o sujeito passivo veio alegando que essa situação identificada, né, o valor é muito maior do que o deduzido aí em primeira instância. Então, nós encaminhamos para que o sujeito passivo demonstrasse essa situação, né? Ele demonstrou algumas planilhas, é, e que também que teriam outros bens que não teriam sido analisados pela fiscalização, né? E que poderiam lhe conferir o direito do crédito em relação a não ser utilizado aí a acusação, né, na atividade fim do estabelecimento, que ele entende que seria assim. Então, ele trazendo essas planilhas, nós resolvemos a, por encaminhar a fiscalização com a seguinte determinação: resolve converter o julgamento em diligência, encaminhar a GE para o Descate, para que se encaminhe à gerência de combustíveis, para se designar, né, auditor, fiscal para revisão, para nova revisão, com as seguintes determinações. Mediante as alegações de que teriam bens ainda não analisados pela fiscalização ou documentos barra operações que possam comprovar que os bens faziam, de fato, parte do processo produtivo da empresa, e a nova documentação apresentada nos autos pela defesa, manifestar-se sobre a possibilidade de creditamento sobre bens do ativo imobilizado utilizados na atividade de produção da cana-de-açúcar. Analisar se houve, dentre as novas planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, outros casos de crédito reclamado por este, de bens do ativo imobilizado passíveis de creditamento, dentro do período autuado, registrado no livro de entrada sem creditamento, atestado pela fiscalização, essas entradas, mas não registrado no bloco G da FD do livro CIAP. A exemplo do que fora realizado no item 2.4 do relatório diligencial, as folhas 602 dos autos. Revisar o lançamento, se for o caso, consignando em termo as alterações propostas ou solicitadas, de modo a apresentar valores de acordo com o entendimento da auditora revisora e também valores necessários à liquidação de votos, ainda que divergentes de seu entendimento, a exemplo do que fora realizado também no item 2.4 do relatório diligencial, as folhas 602 dos autos. Por que eu cito esse item 2.4 do relatório diligencial? Na verdade, na primeira instância, a revisora teve esse cuidado de fazer uma auditoria que demonstrasse também essa situação. Se fosse o caso do julgador entender que o sujeito passivo teria esse direito, ela demonstrou esses valores. Então, é isso que eu estou solicitando aqui novamente, né, nessa nova diligência, para que seja demonstrado para essa Câmara essa liquidação de votos, né? Que seria com a nova documentação apresentada. Se houver diferença, a alteração no valor do crédito a ser exigido. E apresentar outras informações que possam conferir mal segurança jurídica ao julgamento. Essa a minha apresentação, a minha proposta, senhor coordenador, para apreciação das partes e dos conselheiros também. Pois não, obrigado, doutora Nislene. O André, caiu a conexão dele. Só um minutinho aí para a gente ver, eu vou readmiti-lo aqui novamente. Tive um pequeno problema de conexão, senhor coordenador, mas já restabeleci aqui pelo celular. Ok, doutor André, então vamos dar continuidade, então. Então, com a palavra, o doutor
André Menor, pelo prazo regimental de 10 minutos, inicialmente para manifestar acerca da proposta de diligência feita pela conselheira Islene. Bom dia, doutores. Bom dia, conselheira relatora. A San Martín está de acordo com a proposta de diligência, em especial porque, como a gente antecipou na nossa manifestação, né, parte das operações com os produtos, com determinados produtos, já foram inclusive reconhecidos, né, como sendo passíveis de apropriação de crédito, só que foram reconhecidos apenas para as aquisições efetuadas no ano de 2007. E a gente tem aquisições dos mesmos produtos, né, a gente traz aqui como exemplo a adubadora de superfície, em outros anos. Então, mesmo que a gente simplesmente adote o critério que já foi encampado na decisão de primeira instância, a gente precisaria retificar o valor da exclusão, e quando a gente olha para o próprio critério que foi utilizado para identificação de que esses equipamentos, de que essas máquinas adquiridas, elas são passíveis de apropriação de crédito em razão de uma operação mecanizada, né, de uma operação conjunta da fase produtiva e da fase industrial da San Martinho, nos parece que a adoção desse critério, que já foi também encampada para determinados ativos, faria com que houvesse sim a necessidade de a revisão do lançamento para fins de exclusão de diversos outros ativos. Então, a San Martinho entende como bastante pertinente a conversão em diligência. A minha única observação seria para que fosse expressamente indicado ali, né, que após o retorno dos autos dessa manifestação, dessa diligência, a San Martín fosse intimada para se manifestar também sobre esse teor. Com relação aos demais pontos, estamos de acordo. Muito obrigado, doutor André. Doutor Ruida, com a palavra também para se manifestar acerca da proposta de diligência. Bom dia, doutor Nilson, que coordena a sessão. Bom dia, conselheira Mislene, que é relatora nesse processo. Conselheira Virgínia, conselheira Mir César, doutor André, doutor Air, ao colega da representação fazendária, doutor Ivonaldo, doutor Simon, e a secretária Chauane, e ao doutor André, que representa o sujeito passivo. Esses processos de estorno de crédito de bens do ativo imobilizado, eles são até comuns aqui no Conselho, né? E, normalmente, a discussão, a divergência nesses processos fica em torno de saber se aquele crédito efetivamente o sujeito passivo tem direito a ele, né? Normalmente, são excluídos bens de uso e consumo e bens que são alheios à atividade fim da empresa. Nesse processo, ele tem uma questão a mais, né? Porque o sujeito passivo ele está se aproveitando de créditos que ele nem colocou, nem registrou no bloco G da EFD, né? E desde o início, por conta dessa falta de ter sido feito esse registro, o sujeito passivo vem alegando que ele teria direito a esses créditos, independentemente de ter feito esse registro, né? A questão é que, até agora, nos parece que as informações desses bens elas foram trazidas pouco a pouco, dando a entender que a relação de bens do sujeito passivo, que ele teria direito, seria exemplificativa. E a última resolução que, que levou o processo em diligência para o sujeito passivo pediu que ele trazesse essa relação definitiva e documentação dessa relação de bens que ele teria direito. A documentação, salvo melhor juízo, que eu não encontrei. Ele trouxe um arquivo em Excel bem completo, com bastantes itens, né? Mas que faz referência à documentação fiscal. Então, nós entendemos que o fato de não ter trazido a documentação, ela pode ser suprida com a informação das notas fiscais. E agora a gente entende que, tendo sido feita a solicitação para o sujeito passivo que essa relação fosse definitiva, será possível a fiscalização fazer também um levantamento definitivo, né? Apresentando o valor final desses créditos que poderiam ser considerados, né? Então, nós achamos necessário, parabenizamos a conselheira Nislene pela resolução,
e concordamos que esse processo não está pronto para julgamento, que deve ser realmente encaminhado para o fisco para fazer mais essa revisão. É o que tinha a manifestar sobre essa proposta, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Rui. Doutor André, mais algum acréscimo? Não, como o representante fazendário mencionou, na nossa diligência a gente trouxe uma tabela com todas as operações de aquisição, né, que é o DOC 1, e a gente trouxe o DOC 2, que foram as cópias das notas fiscais. Então, agora sim, considerando a relação das notas fiscais, considerando a cópia efetiva das notas fiscais, considerando a comprovação do registro dessas notas fiscais nas obrigações acessórias da San Martinho, a gente entende que a diligência, ela, de fato, vai ser bastante satisfativa aqui, porque vai demonstrar que efetivamente trata-se de itens necessários, né, à atividade da empresa, considerando essa integração da fase produtiva e da fase industrial, que foram lançados nas obrigações acessórias, né, independentemente de não ter sido lançado no bloco G, mas que efetivamente geram direito de crédito, assim como já foi declarado parcialmente na decisão de primeira instância. Obrigado, doutor André. Doutor Rui, mais alguma consideração? Não, só informar que no arquivo que eu baixei, né, o que tem a cópia da mídia da página 921, só tem, para mim, só baixou a planilha, né, em Excel com essa relação. Não tem a documentação fiscal que o doutor André informa que também foi juntada. Mas na planilha ela tem a numeração de todas essas notas, né? É, é isso. Agora, tem a numeração da nota, só que são notas de entrada, né? Não sei se seria suficiente para o auditor fiscal fazer uma verificação na própria nota fiscal, né? Porque tendo o número da nota fiscal não é suficiente porque não tem o remetente, né? Não sei. Teria que observar isso aí e então teria que verificar se essa documentação ela por que que ela não consta aqui do arquivo que eu baixei que está à disposição de todos nós lá no sistema. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Bom, doutor André, o doutor Ruider levantou essa situação. O senhor disse que havia encaminhado as notas. Existe essa divergência de fato ou, de fato, não foi encaminhado só o número das notas fiscais mesmo? Não, o DOC 1 é o DOC relacionado à planilha com a vinculação dos bens, e o DOC 2 são as notas fiscais de aquisição dos ativos com o efetivo lançamento no registro SPED. Me surpreende o arquivo não estar acessível. Eu vou, inclusive, Uhum. verificar esse ponto também, mas da própria manifestação, no parágrafo 61 e seguintes, a gente replica alguns prints, né, do lançamento dessas notas fiscais. Então, eu vou verificar de toda forma, né, obrigado pela observação, eu vou verificar se houve algum erro com relação à juntada desse arquivo. Mas, a priori, o DOC 2 são as notas fiscais e os comprovantes de lançamentos. Perfeito, doutor André. Então, eu indago aos conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de Só conferência, um momento, senhor, pois senhor não, coordenador. Eu pois estou não. dando só uma verificada nesse DOC 1 e DOC Tá, 2. De perfeito. fato, o que a gente identifica apenas essa. É uma planilha em Excel que a gente identifica. Ah, só um momento. Ela tem um nome de composição ativos defesa. É isso mesmo, doutor André? Composição ativos defesa. E Esse aí, é o DOC 1 ou o DOC 2, conselheira? Desculpa. ele não está nomeado como DOC 1, DOC 2 aqui para nós, tá? Ele vem o composição ativos defesa. Até seria interessante para a gente chamar a atenção do setor, caso não tenha se disponibilizado, né, aqui no SharePoint, essa situação, que aqui que temos composição ativos defesa e duas abas. Uma aba ativos, a outra saldo apuração, bloco G. Isso a priori seria o documento 1.
Por isso que eu Então estou achando teria o estranho, documento porque 2. a gente juntou um documento Entendi, 2, entendi. E vocês que juntaram por que mídia? Qual tipo de mídia? PDF, Foi pendrive, DVD, CD? eu não me recordo. Eu posso verificar, deixa eu ver se eu Ah, consigo verificar porque com o aí eu, time eu aqui. posso pedir o pessoal para fazer essa juntada, né, aqui no setor. E para nós veio, eu não sei se coincide com o que o doutor Ruiter encontrou aí, se foi isso mesmo, doutor. Exatamente. No Tá. arquivo, só tem Aham. esse arquivo em Excel, composição, ativos, Composição defeitos. ativos defesa. Só, Eu isso. até olhei nas outras folhas para ver se a página 590, né, para ver se não foi juntado é, o local errado. Tem até uma resposta do contribuinte aqui, mas é coisa antiga. Eu Se bem pedi, que tá. Uhum, pode falar. provavelmente isso foi juntado como pendrive. Com pendrive. É, A gente tem um correspondente no estado para fazer os protocolos. entendi. É, mas me causa uma estranheza muito grande isso não estar de fato no processo. Aham, é. Eu vou Mesmo dar uma porque é um dos Pode documentos ser mais que esteja, importantes, né? né? Pode ser que esteja, somente não foi disponibilizado no só não SharePoint. foi disponibilizado aqui Então para tem que nós na confirmar isso. sessão. Uhum. E se realmente não estiver no processo, aí teria que é, providenciar essa juntada antes de enviar para o auditor fiscal. Ó, acabei de conversar aqui com o correspondente. Foi juntado em CD. Como eram muitos arquivos, foi salvo uma mídia e foi juntada em CD. Uhum. Não, não sei como que vocês é, me instruem aqui, se a gente junta isso novamente, se a gente apresenta o comprovante desse protocolo, se a gente tenta falar no setor para verificar por que que isso não foi convertido para acesso de todos vocês, porque eu fico bastante preocupado porque esse é o documento mais importante, né? A É. relação das notas e o Uhum. comprovante de registro dessas notas. Tem algumas notas juntadas aqui, eu não sei se o doutor Ruider identificou, tem várias cópias de DANF juntados ao volume 2 do processo. Talvez até eles tenham feito, deixa eu só verificar, porque se for o caso, a gente não precisa adiar, né, o julgamento. Estou vendo aqui que tem a própria cópia das notas. A empresa fez essa juntada com cópia de notas ou só no pendrive? Eu estou achando que, no caso das notas, foram impressas, porque elas estão digitalizadas aqui. Eu vou só tentar identificar se foi em resposta à nossa diligência. Sim, Aparentemente foi isso, doutor. sim, está Várias exatamente onde ele notas, chama DOC né? 2 aqui. São 60 notas fiscais. É isso mesmo, doutor André? A gente fez, Provavelmente, a né? gente fez essa juntada via CD. Não sei Aham, se já houve essa conversão para aham, acesso a vocês pelo é. próprio SharePoint, mas Foi tinha sido. impressa. Uhum. Na verdade, foi impressa DOC 1, né? O DOC 1 é que foi em mídia, tá? É isso então. A mídia que a gente encontrou foi o DOC 1. E o DOC 2 está impressa. Ah, então Deixa eu ótimo. só dar um exemplo. De remetente. Goiás MAC, máquinas agrícolas, um remetente, né? Que aí resolve o problema, a gente não precisa adiar o julgamento. São, Men, Latim, América, Sim, são tá, fornecedores. então estão aqui. As notas foram Ótimo, apresentadas impressas, tá? E já foram acostadas aos autos. ótimo, ótimo. Então o Doc 1 está em CD, que é a relação que é a planilha com a vinculação, e o Isso. Doc 2, que são as notas fiscais, estão Uhum. físicas, então. Eu, inclusive, vou fazer essa observação aqui, né, na resolução, para não ter nenhum problema. E uma Perfeito. outra situação também que o senhor solicitou, né,
É só porque eu não fiz o restante da leitura, tá? Mas é praxe nós encaminharmos posteriormente a resolução, não é nem praxe, é regra legal, Perfeito. né, da lei Tá processual. ótimo. Após, encaminhem-se os autos à GEPRO deste CAT, que é a Gerência de Preparo Processual, para que se intime o sujeito passivo a tomar conhecimento do resultado do trabalho revisional e para se manifestarem até 30 dias, caso entenda necessário. Ato Perfeito. seguinte, retorne-se os autos para a sequência do julgamento. Tá? E eu vou incluir também essa situação que o senhor havia mencionado aí, de que eles foram adquiridos em outros exercícios, que eu não Sim, tinha mencionado aqui, apesar de estar claro na manifestação de vocês na resolução. Mas é bom perfeito. dar esse entendimento, e eu vou também fazer essa observação das mídias, tá? Da mídia Perfeito. e das cópias. Então, eu acho que estou satisfeita, doutor, Nilson, em relação à proposta. Ok. É, Sanadas as dúvidas, né? Então, agora fica esclarecido. Então, vamos, então, à votação. Doutora Islene, rapidamente, como o arquivo enviado pelo sujeito passivo é um Excel, exceto se eu tiver feito alguma coisa errada aqui, eu fiz uma tabela dinâmica para somar a quantidade de notas, né? Verificar a quantidade de notas que tem nesse arquivo composição dos artigos de defesa, que é a coluna F, né? Tem várias notas repetidas, mas aí tem um comando aqui no Excel que ele vê a quantidade exata. Deu uma quantidade bem maior do que 60, deu 1.050 notas, né? Então, você, você, realmente teria que verificar, porque o que está juntado no processo são 60 notas fiscais. Doutor, só lembrando que uma parte da autuação foi objeto de pagamento, uma parte da autuação já foi excluída na decisão de primeira instância. Então, eu não sei qual que é a origem, né, dessa comparação, mas a gente não apresentou a totalidade das notas, exatamente porque a gente está discutindo apenas uma parte dessa autuação, né? Uma parte foi objeto de pagamento no programa de parcelamento que foi aberto pelo Estado de Goiás e uma parte já foi excluída. o doutor menciona na defesa, doutor Ruider, que muitas das citadas já foram, inclusive, objeto de análise pela fiscalização, né, doutor André? Exato. Faz essa Que foi a menção. proposta de Então, eu estou resolução da entendendo decisão que anterior. essas notas aqui são só as novas, além das 11 que já foram analisadas, que já foram, inclusive, excluídas em função da possibilidade de creditamento, ainda que não registradas no SIAP, pelo Exato. julgador de primeira instância. E além das pagas, nós pagamos uma parte da autuação. Tá ótimo. De qualquer forma, pode ter um comando, né, de que, na falta de qualquer documento, o auditor fiscal pode solicitar isso para o sujeito passivo, né? Estamos à Sim. disposição, doutores. Uhum. Ok, então, agora, de Faço fato, aí. né, sanado todas as dúvidas, né, e pendências, então, vamos lá. É, doutora Nislene fez a proposta, né? Doutora Emi César, o seu voto, por gentileza? Eu voto acompanhando a doutora Gislene em sua Obrigado. proposição. Obrigado, doutora Emi César. Então, doutora Virgínia, o seu voto, por gentileza? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos. Eu voto com a proposta da conselheira. Obrigado, doutora Virgínia. Doutor André, como vota? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos e a todos. Eu também acompanho a proposta. Obrigado, doutor André. Então, finalizada a votação, vamos ao resultado. A segunda Câmara do Conselho Administrativo e Tributário, por unanimidade de votos, resolve cometer os autos em diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pela conselheira Nislene Alves Borges, resolução lida e aprovada nesta sessão. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Eu agradeço a presença do doutor André e também do doutor Ruida, que eu acredito que seria só esses dois processos dos dois, não é isso mesmo? Sim. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, Obrigado, doutor. bom dia a todos. Bom dia, Até a doutor próxima. Ruida. Então, agora vamos para os processos, fazer recomposição de mesa. Chamo o doutor Simon.
Então, vamos lá. Bom dia, doutor Simon. Dia. Vamos ao processo de retorno, dos quais o doutor Simon é o representante do sujeito passivo, o doutor Ivonaldo é o representante fazendário. É o PAT 40.12.30.14.97.864, contendo impugnação em segunda instância, número 19.36 de 2024, em que é impugnante o Trio Comércios e Máquinas e Equipamentos Limitada, solidários Domingos Pereira de Ávila Júnior e Henrique Pereira de Ávila, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo, doutor Simão Rino, e representante fazendário, doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiver em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza. Agradeço a palavra, coordenador Nilson. Eu novamente quero cumprimentar a todos, desejando bom dia, especial o doutor Simon, representante do sujeito passivo, doutor Ivonaldo, representante da Fazenda Pública, a nossa secretária e todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou fazer a leitura do relatório para apreciação das partes. Neste processo, o sujeito passivo está sendo acusado de ter realizado saídas de mercadorias que foram relacionadas nos documentos fiscais anexos ao processo, com utilização indevida da redução da base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9º do Decreto 4.852 de 97. Isso porque não efetuou o recolhimento ao Protege no período de 1º de 2020 a dezembro de 2020, deixando, portanto, de usufruir o benefício fiscal de redução da base de cálculo, conforme estipula o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3 do anexo 9º do RCTE, que corresponde a uma tributação, então, inferior à prevista legislação. Então, em consequência, está sendo cobrado a importância de R$ 1.899.417,44, juntamente com a penalidade dos acréscimos legais. Foram indicados os dispositivos legais infringidos, artigo 15 e 64 do Código Tributário Estadual, combinado com o artigo 86 do Decreto 4.852 de 97. Proposta a aplicação da penalidade do artigo 71, 4A maiúsculo, também do Código Tributário Estadual. Foram juntados diversos documentos fiscais, houve no demonstrativo, no descritivo complementar da ocorrência, diversas explicações a respeito da autuação. Eu destaco que as seguintes explicações: que o período fiscalizado, conforme mencionei, é de 2020, que a empresa utilizou benefícios fiscais previstos no anexo 9º, artigo 8º, inciso 8º, que o parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, a linha B do anexo 9º do decreto 4.852, condiciona a usufruir os benefícios fiscais ao recolhimento para o Fundo de Proteção do Protege, com percentuais definidos em lei. O artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3º do anexo 9º também estabelece que o atraso ou não pagamento da contribuição ao Protege implica, no mês de que ocorrer a situação, a perda dos benefícios fiscais estipulados no anexo. Em consulta ao sistema de recolhimentos da Secretaria da Economia, constatou-se que a empresa, todo o período de 2020, não efetuou nenhum recolhimento ao Protege, conforme demonstrado no arquivo Resumo Cálculo Protege, que foi anexado ao auto de infração, que por esse motivo os benefícios fiscais foram relacionados anteriormente, né, foram objeto dessa auditoria, a fim de mensurar os devidos valores de ICMS. Foram realizadas auditorias dos benefícios condicionados, protege benefícios fiscais, utilizando a ferramenta de auditoria Arquimac. Foram identificados como sujeitos passivos cobrigados pessoas físicas de Domingos Pereira de Ávila Júnior e Henrique Pereira de Ávila, com fundamento nos artigos 124, inciso 1 e 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, por concorrerem juntamente com o sujeito passivo através de atos ou omissões para a prática da infração prevista na legislação tributária estadual. Foi objeto deste auto de infração. Anexou uma mídia também, contendo todos os documentos que embasaram a auditoria fiscal realizada. Intimados
sobre a autuação, o sujeito passivo e os coobrigados não compareceram aos autos e foram declarados réis, conforme o termo de revelia de folha 16. Novamente intimados, consta nas folhas de 18 a 24, os sujeitos passivos tempestivamente apresentaram uma defesa em conjunto, na qual alegaram, em síntese, a ilegalidade da responsabilização dos sócios diante da ausência de configuração das ocasiões descritas no artigo 135 do CTN. Também alegaram a necessidade de aplicação do entendimento do STF e da súmula 09 do CAT para o presente crédito tributário e a ilegalidade no termo inicial da correção monetária da multa aplicada. Ao final, requereram o recebimento da presente impugnação em segunda instância, que fosse aplicado o entendimento do STF, bem como do artigo 167 do CTE e súmula 09 do CAT, limitando a correção monetária e os juros de moras ao previsto para a taxa Selic e a exclusão dos solidários da lide. Então, senhor coordenador, representante do sujeito passivo, representante da Fazenda Pública, este o relatório para apreciação. Obrigado, doutora Virgínia. Eu passo a palavra, então, ao doutor Simão, pelo prazo regimental de 10 minutos. Pois não, coordenador Nilson, bom dia novamente, conselheira Virgínia, Islene, secretária Chauane, conselheiros André, doutor Emir, Bruno Napoli, representante Ronaldo, bom dia a todos vocês, conselheiro Air. De fato, aqui a defesa ela traz à baila três aspectos específicos. No mérito em si, efetivamente, ante a ausência do recolhimento do protege, em princípio, né, devido o pagamento do imposto que não foi recolhido em razão da fruição do benefício fiscal. No entanto, a defesa entende que a inclusão dos sócios administradores ela não encontra respaldo na legislação. O fundamento do 135, inciso 3, para incluir sócios administradores, ele demanda a indicação de algum ato omissivo ou comissivo doloso, seja uma violação à lei, ao contrato social, ao estatuto, que não se vislumbra nessa hipótese aqui. E violação à lei, diga-se, não é o descumprimento de alguma legislação tributária, sob pena, claro, né, de sempre incluir o administrador, porque, claro, a se confirmar o auto, sempre haverá o descumprimento de alguma legislação tributária. Aqui, no caso, é simplesmente inadimplemento. Usou o benefício fiscal, não recolheu o protege, perde o benefício fiscal e deve recolher o ICMS. Não há nada, né, à luz do 135, que indique qualquer conduta, sequer há a descrição de alguma conduta específica dos administradores que pudesse dar ensejo à sua inclusão no polo passivo. Inclusive, há uma instrução de serviço, a número 17 de 2007, da Secretaria da Economia, que em seu artigo 2º estabelece, de uma forma bem objetiva, que o agente do fisco, no lançamento do crédito tributário, deve, né, imperativo, mediante o preenchimento do formulário de identificação do sujeito passivo solidário ou responsável tributário, conforme modelo constante do anexo único, identificar o sujeito passivo ou responsável solidário ou responsável. Inciso 2, descrever a ação ou omissão da pessoa natural ou jurídica para a prática da infração e as razões pelas quais foi considerada solidária ou responsável, né? Aqui não há, aqui simplesmente indica que, pelo simples fato de ser sócio administrador, eles, né, deveriam responder em conjunto. Coloca, concorreu juntamente com o sujeito passivo através de atos ou omissões, mas não estabelece quais atos ou omissões para a prática da infração prevista na legislação. Então, essa é uma matéria bastante debatida aqui no âmbito do Conselho, mas é importante enfatizar que o que se vislumbra no auto de infração é simplesmente desconsiderar, né, a identidade da pessoa jurídica como distinta dos seus administradores, estabelecendo uma confusão patrimonial. Deveriam responder os termos do auto em conjunto. Então, não se vislumbrando
nenhum ato ou omissão, como não há, que simplesmente houve a falta de recolhimento, protege e poderia até, antes, né, da autuação em si, se houvesse o pagamento, convalidaria, né, a fruição do benefício fiscal, mesmo intempestivamente, mas antes do auto, então não se vislumbra aqui nenhuma conduta. Tem precedentes do Supremo, aquela decisão paradigmática da ministra Ellen Grace, que falam do dever de colaboração, e esse dever de colaboração não é propriamente pagar imposto, são os deveres instrumentais, obrigações acessórias, emissão de nota fiscal, escrituração das operações, transmissão das EFDs e CMS com todas as informações, o que foi o caso, né? O dever, o fair play, digamos, né, entre contribuinte e fisco, ele foi observado. Não escamoteou nenhum fato, não houve utilização de nenhum subterfúgio que pudesse dificultar a atuação do fisco para vislumbrar eventual falta de recolhimento de imposto. Então, nesse sentido, há o pedido, tanto para esse auto quanto para o próximo, né? Há uma menção equivocada ali ao 4512, que a gente sabe que não se vislumbra aqui nesses dois autos de infração, ele está fundamentado no 135 e no 124, e o 124 também não se aplica, né? O 124, o interesse comum, diz respeito, por exemplo, a propriedades condominiais, vários proprietários de um determinado imóvel, em que há, por exemplo, obrigação de pagar um IPTU, ITU, ITR, algo nesse sentido, eles responderiam solidariamente, o que não é o caso, não há interesse comum nesse sentido entre sócios, administradores e sociedade empresária. Então, estendendo também para o próximo, e já retirando qualquer menção ao 4512, que não se vislumbra aqui nesse caso, há o pedido aqui, então, para exclusão dos dois administradores. O outro ponto, a observância, né, da regra em relação à taxa Selic, o índice, né, apenas quando superar o da taxa Selic, assim como o ponto final aqui diz respeito ao termo inicial da aplicação da Selic sobre a multa punitiva. É que a legislação aqui, o Código Tributário do Estado de Goiás, no seu artigo 170, ele estabelece as multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório, ou seja, a punitiva e a de caráter moratório, devem ser acrescidas de juros de mora não capitalizáveis, equivalentes à soma da taxa Selic, correspondentes ao mês seguinte ao do vencimento da multa, né? E o vencimento da multa seria após a autuação em si, né? Depois que se constitui o crédito tributário e passa o prazo para o contribuinte recolher o tributo, é que os 30 dias é que deveria ter início a correção da multa. Então, ela não se confundiria o termo inicial com o do imposto devido em si, e de 1% diferente ao mês de pagamento. Bom, então, esse é o terceiro pedido, e diz respeito especificamente ao termo inicial de correção da multa punitiva, que não se confunde com o termo inicial do imposto em si. São momentos diferentes. Então, essa é a manifestação, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Simão. Passo a palavra agora para o doutor Ivonaldo, também pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia, doutor Nilson, senhor coordenador. Bom dia, nossas conselheiras. Bom dia, doutor Emir, doutor André. Bom dia, doutor Simão, Associação Rebelo. Bom dia, nossa secretária Chauane. Bom, a utilização aqui é simples, de utilização indevida de redução de base de cálculo em decorrência da falta de recolhimento da contribuição ao Protege. No caso aqui, para usufruir do benefício, o sujeito passivo deveria ter recolhido uma contribuição de 15% incidente sobre o benefício. Esse benefício está previsto aqui no nosso artigo 8º, inciso 8º do RCTE. É uma redução de base de cálculo. E aqui, portanto, é um benefício condicionado. E por ser condicionado, o não atendimento da condição leva à perda do benefício, conforme estabelece aqui o nosso artigo 86 do regulamento do CTE. Os argumentos que a defesa traz ao processo, elas não enfrentam essa questão, não enfrentam o mérito do processo. Então, entendemos até que o mérito está incontroverso aqui nesse processo. Então, como trouxe o doutor Simon, basicamente, os argumentos da defesa têm 3 pontos centrais.
que é a legitimidade passiva dos sócios administradores, o caráter confiscatório da multa, o tema 1062, e tem mais um ponto que é aí, no caso, a aplicação, o termo inicial para o cálculo dos acréscimos incidentes sobre a multa tributária. Quanto a esse caráter confiscatório da multa, a multa ela já foi aplicada no percentual de 80% do valor do tributo, portanto, já está compatível com as decisões pelas nossas cortes superiores. Quanto à contestação envolvendo a aplicação da taxa Selic, ela já foi implementada, todo o tema 1062 já foi implementado em janeiro deste ano, a todos os processos administrativos tributários. Então, essa questão já está resolvida, entendemos que há a perda do objeto com relação a esse tema. Inclusive, parece-me que o outro auto de infração tem fatos geradores pós junho de 2021, então já está totalmente aplicado a norma que foi editada em 2021, que é aplicando todos os valores apenas da taxa Selic, essas correções exatamente só para a taxa Selic. Em relação à multa, defesa aqui ela pede a correção na multa como termo inicial, sendo 30 dias após a intimação do auto de infração. E que, segundo a defesa, o que foi hoje reiterado pelo doutor Simon, seria que a multa ela nasce juntamente com o auto de infração. Somente poderia se falar em correção do valor da multa após o período concedido para o pagamento da multa ou impugnação do auto de infração. E aqui nós temos dois pontos no nosso modo de ver. O primeiro deles estaria relacionado à competência deste conselho para decidir sobre a matéria. Claramente, a incidência de consectários legais é matéria de direito financeiro, que, no nosso modo de ver, foge à esfera de competência aqui deste conselho. A competência deste conselho está vinculada à legalidade do lançamento tributário. E os consectários legais, eles estão fora deste controle. Os acréscimos eles são decorrência direta da implementação do crédito tributário lançado. Nós temos no artigo 142 do nosso Código Tributário Nacional os elementos que compõem o lançamento. E lá, naqueles elementos, não vislumbramos que tenha um elemento da correção dos valores, né? Apenas o elemento quantitativo vinculado à matéria tributária, mas não à correção. A correção, no nosso modo de ver, é matéria de direito financeiro que foge à alçada deste conselho. O segundo ponto aqui de destaque envolvendo essa matéria da multa é que o pedido do sujeito passivo, entendemos, do nosso ponto de vista, que ele matematicamente ele não produz efeitos, na medida em que estamos tratando de um valor percentual aplicável sobre o valor do tributo devido, o valor do imposto devido. A multa ela é de 80% sobre o valor do imposto. E o imposto também está sujeito à correção. Portanto, ao se aplicar o valor de 80% sobre o original do imposto lá, na data da lavratura na data da ocorrência do fato gerador, quando se chegar ao momento da quitação do débito, ele também será corrigido juntamente com o tributo, juntamente com o imposto. Quando se aplicar, se ou de outra forma for aplicado a multa percentual sobre o valor do tributo na data da lavratura do auto de infração, esse valor na data da lavratura da infração já estará corrigido, o valor original, desde a data do fato gerador até a data de lavratura, ele estará corrigido pelo valor, pelos índices aplicáveis à Selic. Então, o percentual será de 30% sobre um valor corrigido. Então, matematicamente, o valor, a forma de correção desse ponto, entendemos que ela não produz efeitos. O resultado matemático vai ser sempre o mesmo. Quanto ao pedido de exclusão dos administradores do polo passivo, nós somos contrários a essa exclusão. Já consta do auto de infração a restrição que incluiu os sócios administradores no polo passivo, os dispositivos do nosso CTN, no caso, o artigo 124, inciso 1, e 135.3 do Código Tributário Nacional, e aí já seguindo a orientação, inclusive, o auto de infração foi lavado no final do ano passado, se não me engano, e já seguiu-se aqui a orientação dessa representação fazendária quanto ao modo de lavratura do auto de infração. Nós aqui vislumbramos que a conduta dos sócios administradores ela possui um elemento volitivo, tá? E aqui, já sendo breve,
e aí com todas as vênias, aqueles que possam entender de forma contrária, entendemos que o dolo aqui está presente, né, nos fatos envolvidos neste lançamento. A falta de recolhimento da contribuição ao protege, no nosso ponto de ver, ela foi uma ação deliberada do sujeito passivo, dos sócios administradores e que também sujeitos passivos neste processo. A norma ela é bem clara em descrever que a utilização do benefício, a utilização da redução de base de cálculo, ela está vinculada a uma contribuição de 15% ao protege. Portanto, sabedor de não efetuaria a contribuição, os sócios administradores, eles deveriam ter orientado seus colaboradores a emitir o documento fiscal sem redução de base de cálculo. E aí foram lavrados, aqui envolvendo este mesmo tema, 3 autos de infração para essa mesma empresa, para esse mesmo estabelecimento. Falta de recolhimento de contribuição protege. Os anos envolvidos foram de 2018, 2019 até 2021. Portanto, são 3 anos aí aproveitando do benefício fiscal, sem o recolhimento da contrapartida ao protege. Então, é uma conduta reiterada, não se trata aqui de um erro ou mesmo uma falha ocorrida de forma esporádica durante a administração da empresa. Não é isso que se trata nesse processo. Estamos falando aqui de uma coação que foi, do nosso ponto de vista, deliberada do sujeito passivo, dos sócios administradores, que, como eu repito, também são sujeitos passivos neste processo. É uma opção consciente dos administradores em não recolher a contribuição ao Protege. Eles tiveram diversas oportunidades durante esses 3 anos para corrigir o procedimento, para até mesmo, se fosse o caso, recolher de forma retroativa e aí tentar uma convalidação posterior. Mesmo assim, nada fizeram. Então, a ação deles, do nosso ponto de vista, é deliberada em não recolher a parcela devida ao Protege. E o dolo, aqui no caso, segundo o artigo 135, inciso 3 do nosso Código Tributário Nacional, ele atrai a responsabilidade para os sócios administradores. Então, diante dessa ação dolosa dos administradores, entendemos que eles devem permanecer no polo passivo aqui deste auto de infração. Então, a nossa manifestação aqui, já que tratamos aqui de uma impugnação em segunda instância, é pela procedência do lançamento. Muito obrigado, senhores e senhoras. Obrigado, doutor Ivonaldo. Doutor Simão, o senhor tem mais 5 minutos. Pois não, coordenador Nilson. Bom, em relação ao ponto do termo inicial, primeiro, não é questão de direito financeiro que escapa à competência do CAT, tanto é que a própria aplicação ou não da taxa Selic foi objeto de julgamento aqui até simulado, né? Então, se enfrentou o próprio índice em si, se seria taxa Selic ou IGPDI mais meio, o que dirá do termo inicial da incidência desse mesmo índice. Então, se o Conselho enfrenta o próprio índice, se trata de Selic ou GPDI, quanto mais o termo inicial da aplicação desse próprio índice. Matematicamente faz diferença. Então, se tem 100 de imposto devido e tem 80 de multa devida, e esses 100 começam a corrigir há 2 anos atrás e os 80 começam a corrigir agora, é claro que vai ter uma diferença matemática no montante de cada uma dessas grandezas, da multa e do imposto. A questão é 80% do imposto devido. Se devia 100 ao tempo e a multa é de 80, tudo bem, 80% de 100. Agora, se os 100 passaram a ser corrigidos há 3 anos atrás até agora, e os 80 começaram a ser corrigidos há 6 meses atrás até agora, a proporção vai mudar, né? Porque a aplicação dos juros no tempo será diferente. Então, matematicamente, claro, tem uma repercussão. E, além disso, é uma redação expressa do Código Tributário do Estado de Goiás. Então, não tem como contornarmos, né, salvo melhor juízo, com todas as vênias, que a redação do próprio 170 do Código Tributário Estadual, uma lei ordinária aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ela prevê as multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório, devem ser acrescidas de juros de mora não capitalizáveis, no equivalente à soma da taxa Selic,
correspondente ao mês seguinte ao do vencimento da multa. Então, até o mês anterior do pagamento e de 1% referente ao mês de pagamento. Então, está positivado, é um comando. E o controle de legalidade que vai ser feito à luz da legislação estadual e da lei. Aqui não é ato infralegal, ato normativo secundário, aqui é um ato normativo primário. Se o lançamento tributário não observa essa regra específica, ele está eivado de ilegalidade. E compete a esse conselho fazer controle de legalidade do lançamento. Não pode, sim, fazer controle de constitucionalidade, afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Mas de legalidade é justamente a competência deste conselho. Então, no caso aqui, o lançamento, ao estabelecer um termo inicial de correção diferente do que prevê a lei, ele deve ser corrigido para afastar essa ilegalidade. No que diz respeito especificamente aos sócios administradores, novamente, a conduta é da sociedade empresária. Foi a sociedade empresária quem deixou de recolher o protege. Foi a sociedade empresária quem perdeu o benefício fiscal, e não os sócios, né? A se confirmar essa posição, simplesmente em todas as autuações, os sócios administradores responderão juntamente com a sociedade, porque sempre se vislumbrará a falta de pagamento de um imposto em razão de uma alíquota equivocada, de uma base de cálculo equivocada, de uma utilização equivocada de benefício fiscal, e isso por si só não caracteriza dolo, não caracteriza dolo, né? Sob pena de fulminar o princípio da entidade, o princípio da limitação da responsabilidade dos sócios em relação às sociedades empresárias, que é uma premissa, né, das sociedades empresárias limitadas. Então, nesse caso, é um caso clássico, né, da súmula 430, é inadimplemento de imposto. Agora, se tratasse de falta de emissão de nota, de compra de nota, de todas essas situações que sejam uma conduta fraudulenta, que não é típica de uma sociedade, aí sim poderia cotejar a atuação de algum sócio. Então, só reiterando esses dois aspectos em mote de réplica em relação à fala da representação fazendária, reiterando, né, o pedido para exclusão dos sócios e revisão do termo inicial de correção da multa. Obrigado, doutor Simon. Doutor Ivonaldo, o senhor tem mais 5 minutos. Bom, com relação a essa questão, se a correção monetária ou não, os acréscimos legais são de temas de direito financeiro e fugiriam aqui ao escopo deste conselho. Antes da edição da súmula 9, pelo menos o que entendemos é que este conselho entendia desta forma, né? Inclusive, houve decisões desse conselho, em algumas oportunidades, que textualmente entenderam desta forma, que essa questão fugiria ao controle de legalidade do lançamento tributário, portanto, não era objeto, não poderia ser objeto de exame deste conselho. Com a súmula 9, de fato, houve uma mudança desse entendimento, mas o nosso ponto de vista, comungamos com o entendimento anterior deste conselho, até porque a súmula 9 recentemente deixou até mesmo de produzir efeitos legais. Ela foi superada por decisão administrativa, inclusive, decisão administrativa da administração tributária, no sentido de aplicar diretamente o tema 1062 em todos os processos administrativos, independente do conteúdo da súmula 9, inclusive com sistemática diversa da prevista na súmula 9. Então, o nosso entendimento é que aquele pronunciamento anterior estaria mais adequado ao objetivo deste conselho. Com relação ao efeito matemático, entendemos sim que não há diferença no efeito matemático. Se você aplicar 80% sobre o valor original do tributo e vier corrigindo até hoje, o valor será o mesmo de você aplicar 80% sobre o valor corrigido à data do lançamento, à data da lavratura do auto de infração. Então, 80% de 100 será R$ 80, por exemplo, R$ 80, mas 80% de 120, já com o valor do ICMS corrigido, o valor será diferente. Então, será diferente, mas o resultado final será absolutamente, matematicamente, o mesmo. Com relação inclusive, nós temos até no dispositivo citado pelo doutor Simon, no artigo 170, nós temos o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é muito claro, quando diz assim,
Na impossibilidade de determinação do mês da ocorrência da infração, considera-se como tal o mês em que o tributo deveria ter sido pago, em se tratando de infração da qual resulte falta do pagamento do tributo. E aí, o artigo 2º, o inciso 2 desse dispositivo tem outra disposição, mas aqui já deixa muito claro que a interpretação a ser dada a este dispositivo é que a aplicação da multa tem como base a data da ocorrência do fato gerador, a data da ocorrência da infração, que é, no caso aqui, a utilização indevida do benefício fiscal lá quando foi praticada a conduta. E em relação à presença dos sócios, como dissemos, a conduta aqui se estendeu durante 3 anos. Então, não é possível se entender que houve que falha ou mesmo uma distração da administração da companhia, da administração da empresa, a respeito do pagamento ou não da contribuição ao Protege. O que se vislumbra é uma ação deliberada do sócio, uma decisão dos sócios quanto ao não pagamento dessa contribuição. Não é possível se entender que havia o desconhecimento quanto à obrigatoriedade de pagamento de 15% ao Fundo Protege. Então, diante desse quadro, só continuamos nosso entendimento pela manutenção dos administradores no polo passivo. Obrigado, senhores e senhoras. Obrigado, doutor Ivonaldo. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, a doutora Virgínia, por gentileza, o seu voto. Obrigada, coordenador. Bom, eu falei o voto de forma englobada, tratando de todas as matérias, para entender que elas estão, assim, intrinsecamente correlacionadas, tanto o mérito quanto a questão do pedido de exclusão de dos solidários. A acusação formulada neste processo, conforme eu mencionei, é omissão de pagamento de ICMS em razão de escrituração indevida de benefício fiscal condicionado de redução de base de cálculo. Esse benefício ele está previsto no artigo 8º, inciso 8º do anexo 9º, e essa autuação foi feita mediante a constatação que o sujeito passivo não efetuou o recolhimento do fundo ao fundo Protege, conforme os demonstrativos e documentos que foram anexados ao processo. A exigência fiscal, ela se amolda aos dispositivos que foram mencionados pela autoridade fiscal. Então, a autoridade fiscal trouxe aí tanto o artigo 15 e o artigo 64 do Código Tributário Estadual, o artigo 86 do RCTE, bem como disposto nos artigos 1º, parágrafo 3º, inciso 1, a linha B, parágrafo 4º, artigo 8º, inciso 8º, todos do anexo 9º. Nesta fase cameral, a impugnante não traz nenhuma contestação fática de mérito, né? Ela só pede aqui a aplicação do entendimento do STF, bem como do artigo 167 do Código Tributário Estadual e da súmula 9 do CAT, para que seja limitada a correção monetária e os juros de moras ao previsto para a taxa Selic, e ainda argumenta sobre a ilegalidade do termo inicial da correção monetária da multa aplicada. A gente percebe pela leitura do artigo 1º do anexo 9º do regulamento que o sujeito passivo, de fato, descumpriu a condicionante de contribuição ao Protege para utilização do benefício fiscal. Conforme noticiou a autoridade fiscal no processo, essa condicionante ela não foi atendida durante todo o período autuado. Isso está comprovado por meio do detalhamento do crédito tributário, constante na folha 3, e também do relatório geral do Protege, que confirma, né, de fato, que a empresa não efetuou nenhum recolhimento para o respectivo fundo, além dos demais documentos que foram acostados no CD de folha 7A. Então, do meu ponto de vista aqui, ficou devidamente caracterizada a impossibilidade do sujeito passivo de utilização do benefício de redução da base de cálculo, na forma que ele realizou, né, em razão de falta de pagamento da contribuição do Fundo Protege, ou seja, por descumprimento de dispositivo legal que já dos dispositivos legais que já foram mencionados. E é nesse sentido, então, que eu, no mérito, eu entendo pela manutenção do auto de infração nos termos originalmente lançados. Já com relação à aplicação do tema 1062 do STF,
Ressalto que este tema ele já está implementado no, na Secretaria da Economia, inclusive o cálculo conforme metodologia proposta pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, já está sendo aferido a mês, a limitação da correção monetária dos juros de mora observada a taxa Selic. Isso de acordo com os despachos 4898 de 2023 da Secretaria da Economia e também o despacho 1435 de 2023 da Procuradoria-Geral do Estado. Com relação à questão de a alegação de multa de caráter confiscatório, por ter sido ela em razão das alegações que foram trazidas pelo sujeito passivo, destaco aqui, conforme a representação fazendária muito bem mencionou, que a multa aplicada neste processo foi no percentual de 80%, ou seja, ela não ultrapassa o valor do imposto e, portanto, ela está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, afasta essa alegação de multa confiscatória. Relativamente à ilegalidade no termo inicial da correção monetária da multa aplicada, conforme foi dito, inclusive pela própria defesa, esta possui uma provisão de acréscimos e juros de mora, conforme descrito no artigo 170 do Código Tributário Estadual. No meu entendimento, elas foram calculadas nos seus exatos termos. Esse cálculo é feito por um setor competente da Secretaria da Economia e, assim como a representação fazendária mencionou, não entendo que aqui cabe a apreciação dessa alegação, né? Não cabe a alegação dessa a apreciação dessa ilegalidade no termo inicial da correção monetária, em razão aplicada na multa que foi estipulada. Isso porque há uma vedação expressa, parágrafo 4º do artigo 6º da Lei Processual, e ainda não há qualquer definição, não há qualquer decisão judicial com relação a esse sentido, né, de ilegalidade desse dispositivo. Não há nenhum questionamento jurídico a respeito dessa forma de aplicação. Então, essa ilegalidade aqui eu entendo que não deve ser apreciada por este Conselho, razão pela qual eu a rejeito. Com relação à exclusão dos solidários, nós temos aqui que eles foram incluídos no polo passivo com base nos artigos 124, inciso 1 e 135.3 do CTN. Ou seja, elas já estão em consonância com o entendimento do Tribunal Superior, no sentido de que deve ser devem ser arrolados, né, com base no 135, e não em razão da declaração da inconstitucionalidade do artigo 45, né, não mais deverão ser arrolados por força desse dispositivo. Então, aqui já foi a fundamentação legal descrita pela autoridade fiscal, já foi em consonância com esse entendimento, em razão da declaração de constitucionalidade do 45. Nós temos que no anexo estruturado, identificação do sujeito passivo, há uma descrição da fundamentação fática desses solidários. Ou seja, a conduta, ainda que de forma sucinta, foi feita da seguinte maneira, abro aspas, concorreu, juntamente com o sujeito passivo através de atos ou omissões, para a prática de infração prevista na legislação tributária, objeto deste auto de infração. E aí que eu chamo a atenção, porque a conduta dolosa praticada pelos solidários foi aí descrita. Ele é o responsável pelo controle das operações da empresa. É através dos seus atos ou omissões que ele toma as decisões de utilizar ou não benefício fiscal sem o cumprimento de condicionante ou com cumprimento de condicionante. Neste caso aqui foi identificado que ele não cumpriu a condicionante. Então, a tomada de decisão pelos sócios administradores no sentido de utilização de benefício fiscal sem cumprimento de condicionante suprimiu o ICMS devido, né? Esse benefício que não foi cumprido está previsto na legislação, não há dúvidas quanto à exigibilidade de cumprimento dessa condicionante e ela não foi cumprida.
Também destaco que foram lavrados 3 autos de infração contra esse mesmo sujeito passivo, de períodos distintos, que tratam da mesma matéria. E com valores, também chama a atenção, superiores a R$ 1 milhão cada auto de infração. Ou seja, todos os lançamentos são de utilização irregular de benefício fiscal de redução de base de cálculo, sem o cumprimento da condicionante de recolhimento para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás. A empresa não efetuou qualquer recolhimento do Protege durante todos os períodos autuados. Então, eu entendo que não cabe, no presente caso, a exclusão desses responsáveis solidários. A situação em análise, a intenção de sonegar é inerente à própria conduta. Os administradores decidiram aproveitar indevidamente de benefício fiscal que tinha como uma das condições de utilização o recolhimento ao protege, ressaltando que quando o benefício for concedido sob condição e essa não for atendida, o contribuinte perde o direito ao benefício e fica obrigado ao pagamento do imposto acrescido das combinações legais cabíveis desde a data de ocorrência do fato gerador em que tem havido a utilização do benefício, ressalvada a disposição em contrário. Essa é a redação do artigo 86 do Regulamento do Código Tributário Estadual. Então, a gente verifica aqui pela análise dos autos que essa infração foi perfeitamente detectada mediante a fiscalização do sujeito passivo, demonstrando a utilização indevida do benefício fiscal relativamente ao período de 2020, tem o cumprimento da condicionante de recolhimento ao Fundo Protege. A legislação tributária é bem clara quanto a essa responsabilidade solidária dos sócio-administradores, pelos atos que intervirem, pelos atos que praticarem ou pela omissão de que forem responsáveis. E isso foi descrito na fundamentação legal apresentada pela autoridade fiscal, né, conforme a redação do inciso 1º do artigo 124 e a inciso 3º do 135 do CTN. Essa conduta que foi perpetrada por todo o ano de 2020, em outros autos de infração, 2019 e 2021, que analisaremos a seguir, ela foi identificada, e eu chamo a atenção que essa conduta, ela inclusive possui uma tipificação de crime nos termos previstos no artigo 1º da Lei 8.137/90, que não é lei tributária, é lei de crimes contra a ordem tributária. E esse artigo, o artigo 1º, diz o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Já chama atenção para o artigo 2º dessa mesma lei 8.137/90, que constitui crime, que define que constitui crime de mesma natureza exigir, pagar ou receber para si ou para contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Inciso 4, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. E aqui nós estamos diante de uma aplicação indevida de benefício fiscal. Os sócios administradores são os responsáveis pelo controle integral das operações da empresa, incluindo todas as tomadas de decisões, a gestão das informações, a apuração e recolhimento dos tributos. Se a apuração do tributo resultou em uma redução significativa do valor apurado, com consequência a falta de pagamento do imposto devido, a responsabilidade deve recair sobre o sócio administrador, que tem o dever de gestão e vigilância sem contrariar a lei, o contrato social e o estatuto da empresa. Então, aqui, novamente, repito, entendo que os sócios administradores, ao tomar a decisão de utilizar benefício fiscal sem observância de condicionante prevista na legislação, deixe de cumprir o seu dever de colaboração com o fisco e deve ser, portanto, responsabilizado. Sobre o assunto, inclusive, eu chamo a atenção para o tema 13 do STF, que foi julgado em sede de repercussão geral, e introduz o dever de colaboração de terceiro com a administração pública no recolhimento dos tributos. Eu destaco aqui alguns trechos desse tema que são de grande importância aqui na análise da conduta dolosa dos sócios administradores. Abro aspas, item 4 da ementa. A responsabilidade tributária pressupõe 2 normas autônomas, a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária.
cada uma com o seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária inconfundível com aquela. O terceiro só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a administração tributária, estabelecidos, ainda que a contrário senso, na régua matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenham contribuído para a situação de implemento do contribuinte. O artigo 135, inciso 3 do CTN, responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excessos de poder ou infração à lei, contrato social e estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito, que seria a má gestão ou representação, e a consequência de responder pelo tributo devido pela sociedade. Então, esse dever de colaboração é inerente ao sócio administrador. Somente ele pode ser chamado, né, à responsabilidade no caso de descumprimento desse dever de colaboração. Ademais, essa omissão intencional e reiterada no recolhimento do ICMS comprovam, de fato, a prática que ele fez, perpetuou durante todo esse período, né? Inclusive ao longo de 3 anos. E essa prática, ela prejudica não só o erário, mas também a livre concorrência, uma vez que a empresa que sistematicamente deixa de recolher tributo obtém vantagens competitivas com relação àquelas que cumprem as suas obrigações fiscais. A conduta dos sócios administradores ao utilizarem regularmente o benefício fiscal sem cumprir a condição para sua fruição resultou na falta de pagamento do ICMS, configurando infração, inclusive, a lei, inclusive, de crimes contra a ordem tributária. E essa conduta, de fato, atrai a sua responsabilidade nos termos preceituados nos artigos 124, inciso 1 e 135, inciso 3 do Código Tributário Estadual. Ressalto aqui que o dolo é o elemento essencial dessa conduta. A prática reiterada de não pagamento só ocorre com a anuência dos sócios administradores e, conforme mencionei, pode ser tipificada como crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90. Então, finalizando meu voto, né, decido pela confirmação do lançamento nos termos da pretensão inicial. Quanto à aplicação do tema 1062, deixo de conhecer do pedido, tendo em vista que já ter sido implementado o cálculo do referido tema para aplicação para atualização do crédito tributário exigido, nos termos, inclusive, sugeridos pela Procuradoria-Geral do Estado e conforme os despachos que mencionei. Rejeito o pedido de ilegalidade no termo inicial da multa aplicada, e também rejeito o pedido de exclusão dos solidários na lide, mantendo-os. É como voto, senhor coordenador. Obrigado, doutora Virgínia. Doutor Emi, seu voto por ser o autor do pedido de vista? Obrigado, senhor coordenador. Simplificando, quanto aos termos que estão em discussão, a parte do termo de exclusão dos solidários, eu fico totalmente apoiando a relatora. Quanto ao termo de exclusão de solidários, eu quero fazer considerações antes do voto. Realmente, com a presença da auditagem dentro da empresa por 12 meses, eu vou me ater ao processo que eu conheço, que é o processo de 2020, o exercício de 2020. 12 meses ela foi notificada, a empresa, juntamente com seus sócios diretores, de que ela se encontrava sob auditoria. Nem isso sensibilizou aos sócios
que, vamos dizer, consertasse aquele defeito, se fosse um mero defeito escritural, e entrasse no correto da escrituração dos débitos, dos créditos e do que devia ser honrado. Por que eu falo devia ser honrado? Porque quem foi que assinou o termo de adesão ao Protege? Foram exatamente os sócios, os gerentes. Não tem outra forma da empresa comparecer. E se eles assinaram essa adesão, eles tomaram conhecimento pessoal, visual, real, das condições que estavam implícitas dentro do contrato. Ou seja, aqui é tratado como as condicionantes. Tudo bem, tomaram. Desse momento em diante, eles tinham só o dever de honrar a parte deles, já que a parte do Estado de beneficiá-los estava sendo honrada normalmente, e eles usufruindo do que assinaram e do que tinham de benesse. Mas mesmo com toda essa minha argumentação, explicação de como que eu entendo, desde o seu início, a assinatura de um contrato condicionado até a honraria das cláusulas contratuais, tanto por uma parte como outra, nada foi, vamos dizer, levado a termo pelos sócios diretores da empresa. Mesmo que a empresa seja tida como uma ficção, ela é uma ficção embasada em coisas reais, em fatores reais. Quem gosta de ficção científica já deve ter lido livros ou visto filmes. Tudo que é feito na ficção científica, ela tem um embasamento em fatos reais. A começar de um filme que se assiste uma ficção científica, quem são os atores? São seres humanos reais que interpretam ali algo que abrange no campo das artes cênicas a ficção científica. Então, falar que uma firma é uma obra de ficção já está mais do que batido e conversado aqui nesse CAT. É uma obra de ficção e quem responde pela realidade desta obra de ficção são seus sócios e principalmente os sócios que regem, que são os maestros dessa orquestra sinfônica, que deve funcionar com todos os instrumentos afinados. Ao assinar um contrato, nós abrimos, como empreendedores, como empresários, ao assinar um contrato, nós abrimos uma partitura. Nessa partitura está lá todo o ordenamento de uma sinfonia, com as notas, com os espaços, nos seus lugares corretos, para que os maestros ou os operadores daquela partitura ou daquela empresa usem as notas corretas e façam a sinfonia funcionar como uma sinfonia. No meu entender, os sócios aí em questão tiveram prazo suficiente para, se uma nota dissonante saísse, voltassem imediatamente à correção e a sinfonia prosseguisse uníssona. Não foi feito. Eles não agiram,
nesse sentido. Eles mantiveram o auferimento, comprometendo uma livre lei de mercado muito maior do que todas as leis, que é a lei da concorrência livre. Então, não há como, agora, nesse momento, nesse final de julgamento, dizer que eu os tiro da responsabilidade. Não sou capaz. Fiz toda essa conversaria para vocês, meus companheiros, porque eu creio que, às vezes, algo que fica difícil de ser entendido e explicado corretamente à luz apenas de termos legais de toda a ordem e que nasceram de mil cabeças diferentes, a não ser um exemplo meio que alegórico, como foi o que eu fiz, mas totalmente revestido de realidade e de certeza. Ambos os sócios desta empresa devem ser mantidos na lide. E dessa forma eu finalizo o meu voto. Muito obrigado e muito obrigado pela paciência. Obrigado, doutor Emir. Passa então agora para o doutor André o seu voto, por gentileza. Pois não, senhor coordenador, muito obrigado pela palavra. Inicialmente, reitero os cumprimentos e cumprimento agora diretamente o doutor Ronaldo, doutor Simon, representante sujeito passivo e fazendário. Ao contrário, né? Representante fazendário e sujeito passivo, respectivamente. Senhor coordenador, eu acompanho o voto da conselheira Virgínia, exceto pelo item de exclusão dos solidários. Aqui a hipótese, ainda que esteja enquadrada pelo 135 e o 124, o voto da conselheira Virgínia foi no caminho de imputar dolo aos solidários administradores da empresa. Isso porque, pelo que consegui extrair do voto, e parabenizo pelo voto, ainda que divirjo dele, é muito bem fundamentado, trouxe aqui todos os itens de entendimento dela, de que a reiteração no não pagamento levaria ao dolo e, por esse motivo, a imputação aos solidários. Eu discordo num ponto. De fato, a reiteração do não pagamento, o que levaria a uma contumácia. Mas é preciso analisar aqui a imputação e também as disposições do nosso código sobre a contumácia. Há no CTE o artigo 144-A, que trata da imputação de contumaz ao sujeito passivo e traz aqui a necessidade de que ele seja notificado para efeitos dessa situação e, após a notificação, alternativamente, ele deixe de recolher o ICMS declarado em documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário. Isso seria por 4 meses seguidos ou 8 meses intercalados, os 12 meses anteriores ao último inadimplemento. Ou ele tenha crédito tributário escrito em dívida ativa relativos ao ICMS declarado e não recolhido no prazo legal que abranjam mais de 4 períodos de apuração e que ultrapasse os valores ou percentuais a serem estabelecidos em regulamento. Aqui me parece que seria a hipótese, mas não há a declaração específica, efetiva, de contumácia desses sujeitos passivos. O artigo 144-A trouxe um requisito formal para essa declaração, que me parece não consta dos autos e não foi oportunizada ao sujeito passivo, por meio dessa notificação prevista no parágrafo 1º, que ele disse os efeitos da contumácia. Então, uma vez que o Código Tributário Estadual assim prevê, para que seja declarado contumaz sujeito passivo, me parece que, salvo o melhor juízo, por óbvio, me parece que o voto da conselheira Virgínia vai nesse sentido. O sujeito passivo, por meio dos seus administradores, teria deixado de recolher por anos seguidos, aí fazendo referência a mais de uma auto-infração, além deste aqui que julgamos. Isso, do meu ponto de vista, insisto, me parece levar à contumácia. E para haver a contumácia, deve haver essa formalização prevista no 144-A. Eu faço outra ressalva. A hipótese aqui é de
não direito, a falta de direito de se utilizar de benefício fiscal por não pagamento do protege, não especificamente do tributo, né? E nós sabemos que o protege vem reiteradas vezes, inclusive há neste momento uma lei ativa, vigente, de convalidação dos créditos aí do ICMS não recolhido em razão do não recolhimento do ICMS. Então, o sujeito passivo pode, neste exato momento, aderir aos requisitos da lei, recolher o protege não recolhido e convalidar a esses valores e ter o direito de não recolher o ICMS atribuído ao benefício fiscal. E por esse motivo eu entendo que a intenção do legislador não seria de um rigor tão extremo com relação ao não recolhimento do protege, uma vez que é sabido que reiteradas leis trouxeram a possibilidade de convalidação. Falo do protege aqui, a lei trata de outros requisitos também que poderiam ser aí elididos ou convalidados. Por esse motivo, e entendendo que, ainda que haja uma reiteração de não pagamento, mas não há uma declaração de contumácia, eu entendo que os sujeitos passivos não devem ser mantidos na lei e, por isso, abro a divergência para votar pela exclusão dos dois solidários administradores. É assim que voto, acompanhando a conselheira Virgínia nos demais itens. Muito obrigado, doutor André. Doutora Nislene, o seu voto, por gentileza. Obrigado pela palavra, senhor coordenador. É, eu vou acompanhar a conselheira Virgínia na inteireza, né, do seu voto, e só gostaria de fazer uma observação em relação à questão aí, que neste caso específico, né, a gente observa aí que durante um longo período houve a empresa assumiu esse risco de deixar de pagar o protege e utilizar os benefícios. Não tem como uma empresa desse porte, né, alegar que é desconhecimento da lei do protege, desconhecimento da condicionante. Não houve aqui apresentação nem de indignação em relação ao protege, não houve uma ação do judiciário, conforme diversas empresas empreendem, né, entram aí com processo no judiciário, ação no judiciário contra essa cobrança que protege, né? E, neste caso, chamar atenção também para que há a situação de que a empresa, nessa situação, ela ganha dos dois lados, né? Ela deixa de pagar um fundo de proteção social do Estado de Goiás, né? Que até eu vou ler aqui o conceito que é expresso em um parecer da própria economia, para fins de combate à fome e erradicação da pobreza de natureza orçamentária, destinada a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social. Ela deixa de pagar o protege, é o Fundo de Proteção Social, quer dizer, é uma condicionante, a meu ver, uma das mais importantes, né, para que se utilize esses benefícios, né, alguns benefícios que são condicionados a esse pagamento, e, ao mesmo tempo, ela reduz o seu preço de mercadoria, porque ela utilizou esse benefício indevidamente, né? Então, a meu ver, aqui houve, de fato, um planejamento em relação a essa falta de pagamento, né? E que sorte que a empresa tem aí agora esse programa, né, de convalidação, se for o caso, né, de efetuar agora o pagamento. Pelo menos no processo e que tenha sido trazido aqui, não há essa contestação no judiciário em relação ao não pagamento desse fundo. Então, com essas considerações, também
doutor Nilson, eu acompanho a conselheira Virgínia pela manutenção dos solidários e do restante das matérias apreciadas. Muito obrigado, doutora Nislene. Então, agora passo a anunciar o resultado desse julgamento. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, no mérito, manter o lançamento na sua integralidade. Quanto à taxa Selic, deixou de conhecer o pedido por se tratar de esse tema já ter sido perda do objeto em função da aplicação do tema 1062 do STF, rejeitou também por unanimidade de votos ao pedido de confiscatoriedade da multa, uma vez que nesse caso especificamente a multa já está aplicada de acordo com a jurisprudência dominante, aqui no caso 80%, e com relação aos solidários, foi mantido na lide por maioria de votos, sendo vencido o conselheiro André Luiz Cansado. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Eu até indago a relatora se eu anunciei todos os itens, se é isso mesmo. Sim, senhor coordenador. Então tá. Então agora passamos para o próximo processo, e para isso eu vou pedir recomposição de mesa, uma vez que agora o próximo processo, o doutor Bruno está na cadeira do doutor Emi César. Feita a recomposição de mesa, eu passo a anunciar o PAT 40.12.30.15, 06.529, contendo impugnação em segunda instância, 1937 de 2024, em que é impugnante Cotril Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada, Solidários, Domingos Pereira de Ávila Júnior e Henrique Pereira de Ávila, sendo o relator o conselheiro Bruno Napoli Carneiro, em substituição ao conselheiro Emi César Guimarães. Representante do sujeito passivo, doutor Simão Rima, e representante fazendário, doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiverem em condições, eu peço o relator que profira seu relatório, por gentileza. Bom dia, coordenador, doutor Nilson. Bom dia, conselheira Islene, conselheira Virgínia, ao conselheiro André, especialmente ao doutor Simon, representante do direito passivo, doutor Ronaldo aí também, representante fazendário, doutor Aí, que está na sala de espera, doutor Emir, secretário Chauane, bom dia a todos. Coordenador, o que eu gostaria aqui de propor seria, claro, com algumas especificidades, era o pedido de extensão do julgamento da doutora Virgínia, porém, estendendo na divergência, em relação ao sujeito passivo, eu gostaria, explicando isso, por que eu pediria isso, em relação ao mérito, em relação às outras questões alegadas pela conselheira Virgínia, eu comparei o voto, aí divergiria, inclusive, pedindo a extensão, no meu entendimento, em relação às considerações do conselheiro André, até porque a divergência que eu identifiquei foi em relação ao fato gerador, que é janeiro de 2021 a dezembro de 2021, o caso dos meus autos, né, em relação ao caso dela, mas as outras questões de limitação do valor da multa, o valor da infração, aplicação do tema 1062 do STF, a questão do caráter confiscatório, né, que eu já previamente já falei, em relação ao início, né, da multa, do termo inicial da correção monetária da multa, tudo isso que já foi julgado e exposto pela conselheira, e está no mesmo entendimento deste relator. Então, eu entendo dessa forma também, gostaria de solicitar esse pedido de extensão do julgamento, porém, em relação à exclusão dos solidários, eu entendo perfeitamente igual o doutor André, conselheiro André Cansado. Inclusive porque na própria fundamentação, claro que todas essas informações, essas
as justificativas, né, as fundamentações muito bem feitas pela relatora conselheira Virgínia e também pelo conselheiro Emir, e todos aí que divergiram. Porém, se eu me ater aos autos desse, né, desse meu auto de infração especificamente, a fundamentação fática do auditor é muito superficial em relação a isso, é onde eu tenho que ater o meu voto. Então, por exemplo, no meu caso, o sujeito passivo ficou obrigado, o responsável, concorreu para a prática de infração tributária mediante a seguinte conduta: concorreu juntamente com o sujeito passivo através de atos ou omissões para a prática de infração prevista na Lei 11.651 de 91, objeto deste auto de infração. Então, eu não entendo, eu ainda não tenho essa como, na minha opinião, na minha visão como julgador, incluir os sócios administradores com essa fundamentação fática, sem mais, mesmo que esteja tipo assim, ao redor de todo esse histórico que foi apresentado aí pela relatora. Porém, eu continuo, mesmo que foi atribuído aqui o artigo 124, inciso 1, o artigo 135, inciso 3 do CTN, mais especificamente 135.3, eu não tenho como manter esses solidários na lide. Então, esse é meu entendimento. Gostaria de verificar com o senhor a possibilidade de consultar, né, aos demais se estariam de acordo com o meu posicionamento. Obrigado, doutor Bruno. Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Simon, em relação ao pedido de extensão da votação anterior, e só com essa é, alteração no que diz respeito à solidariedade. Pois não, coordenador Nilson, bom dia, conselheiro Bruno. Eu estou de acordo com a extensão. De fato, o que altera são as competências que são do ano seguinte, 2021, mas os fundamentos, tanto do auto quanto da defesa, são os mesmos. Eu entendo aqui o doutor Bruno encampando a posição do conselheiro André em relação à exclusão dos solidários, né? E estendendo em relação aos demais itens, eu concordo, estou de acordo com a extensão. Obrigado, doutor Simon. Doutor Ivonaldo. Sim, estamos de acordo com a extensão. Aqui, no caso, o resultado final ficará empate, né, a ser resolvido. Então, com relação aos solidários, acredito eu, né? Então, concordamos com a extensão. Obrigado, doutor Ivonaldo. Eu indago se há necessidade de conferência. Senhor coordenador, apenas vou fazer um destaque com relação Hum, aos pedidos que foram trazidos pela defesa nesse processo. tá. Já antecipando a minha concordância com a extensão, né, indicada pelo conselheiro Bruno. A defesa traz somente um pedido a mais, né, com relação ao limitador do inciso 1 do parágrafo 11 do artigo 71 do Código Tributário Estadual, mas que, do meu ponto de vista aqui, não é o caso, tendo em vista que a aplicação aqui já foi no percentual de 80%. E outra situação que a defesa trouxe é a exclusão dos solidários em razão da inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12 do CTE, mas entendo que deve ter sido um equívoco da peça apresentada, pois esses solidários foram rolados nos termos do artigo 124.1 e 135.3 do CTN. São apenas essas considerações, já antecipo aqui a minha concordância e mantendo aqui meu entendimento de manutenção dos solidários na lide. Agradeço. Obrigado, doutora Virgínia. Então, terminada a conferência, eu vou só agora colher os votos, conforme previsão legal. A doutora Virgínia já se manifestou, doutor Bruno também, doutor André, de acordo com a extensão? Sim, acompanho o relator de acordo com a extensão. Obrigado. Doutora Nislene, de acordo com a extensão? De acordo com a extensão? Sim, pois não. Então, né, eu vou agora proferir o meu voto em relação à exclusão do solidário, uma vez que houve empate, né? E eu vou aderir aí ao voto do doutor André e do doutor Bruno, também por entender, até por conta dessa situação posta exclusivamente nesse processo, e principalmente pela convalidação que vem sendo feita pelo governo, eu entendo que não seria o caso aqui de manutenção do solidário, porque eu não vejo
essa configuração da contumácia, da repetição, apesar de ter tido exemplos aí de 3 anos, mas não estava ali ainda alguns pressupostos para que fosse, então, mantido eles aqui na solidariedade. Por isso, então, eu voto pela exclusão dos solidários. E passo a anunciar agora o resultado desse julgamento. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, decidiu conhecer do recurso, negar-lhe provimento para manutenção integral do lançamento, também com relação à taxa Selic, não conhecer do recurso, do pedido em face da perda do objeto, uma vez que já está sendo aplicado o tema 1062 do STF, em relação às demais, dos demais pedidos, multa por confiscabilidade e também os demais pedidos, eu também, eu não, desculpa, também foi por unanimidade rejeitados e até porque a confiscatoriedade da multa, ela está de acordo com a jurisprudência dominante, e no caso específico aqui, trata-se de apenas 80% do valor do crédito tributário. Em relação aos solidários, é, foram excluídos por maioria de votos, foram vencedores os conselheiros Bruno Napoli e André Luiz Cansado, e com o desempate desse coordenador, com o voto para exclusão dos referidos solidários. E foram vencidas as conselheiras Virgínia Menezes e Nislene Alves Borges. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço a presença do doutor Simon, também do doutor Ivonaldo. Coordenador, Pois não? só antes de finalizar esse processo, eu gostaria de indagar o Dr. Simon se há nos autos o subestabelecimento de poderes à sua pessoa. Eu não identifiquei esse subestabelecimento. Caso não tenha, que seja juntado no prazo previsto. Isso, pode ser que não tenha. Eu também chequei, não vi a procuração de outros sócios, né, do escritório, não no meu, mas eu vou pedir para encaminhar, conselheira, Ó, certo. o protocolo, Fica né, só do isso. subestabelecimento do meu nome também, tá? Certo, muito E, obrigada. e de antemão já agradeço, né, a todos e tenham um bom restante de sessão de julgamento. Um abraço a todos. Obrigado, Simão. Até mais. Doutor Nilson, bom dia. Obrigado a todos. Um Bom abraço. dia, Até a doutor próxima. Ivonaldo. Eu acho que nós temos expedientes aqui, deixa eu só dar uma olhada. Temos sim. Doutor Aí está na sala de espera. Doutor Emi César também está na sala. Eu vou anunciar aqui uns acórdãos para aprovação. Aí de Vasconcelos Gazzaroli, temos um acordo da Magazine Luiza S.A., Marília Marques Modas Limitada e Odaí Martins Ribeiro, EPP. Eu indago se está em condições. Em condições? Obrigado, doutor Aí. Doutor Bruno Napoli Carneiro. Barão Especialidades e Distribuidora de Alimentos S.A., Sleiman Comércio de Medicamentos Limitada. Em condições? Em condições, coordenador. Obrigado, doutor Bruno. Agora Muito obrigado. tem agora uns acordos da minha relatoria. Eu vou passar a coordenação para o doutor André. Coordenador, eu vou pedir licença, tá? Na saída, muito obrigado pela Pois atenção de não. todos. Um abraço. Até amanhã. Pois não, senhor coordenador, eu chamo a aprovação. Processo do sujeito passivo WMB, Supermercados do Brasil Limitado, Solidários Kleber Voelski, Guilherme M. de S. Loureiro, Daniel G. Garcia, Flávio F. Cotini, Marcos Abrosano, Lívia C. de Amota e Alexandre M. Esper e Adriana Muratori. Este processo está em condições de aprovação, senhor conselheiro? Sim, senhor coordenador. Em condições. Aprovado. Aprovado, Obrigado. devolvo a coordenação.
Obrigado, doutor André. Nós temos também agora uma resolução para aprovação hoje. Até vou indagar a doutora Nislene, que ela é a revisora do doutor aí. E nós temos aqui uma resolução do senhor Tarciso Rodrigues de Bastos. Eu gostaria de saber se ela tem conhecimento do teor e se está de acordo. Perfeitamente, estou de acordo, sim, senhor coordenador. Então, doutor aí que fez a proposta, né, ou seja, de resolução também está de acordo. Sim, senhor coordenador, de acordo. Então, acredito que os demais conselheiros também tenham conhecimento dessa resolução. Coloquem a aprovação, todos de acordo. Então, aprovada a resolução. Não temos mais nenhum expediente para a data de hoje. Eu declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores para a sessão de amanhã, dia 26 de setembro de 2024, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.